Como precisamos aprender com Jesus qual é o significado de servir? Qual é o significado de trabalhar para os outros? Qual é a verdadeira grandeza da vida? Porque Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram movidos por um sentimento de grandeza. Sentiram-se grandes e importantes. Foram pedir a Jesus para um sentar-se à direita e o outro à esquerda. Gostamos do reconhecimento, do aplauso, dos merecimentos e, o pior, é que nos envaidecemos quando nos sobressaímos sobre os outros. Os outros discípulos ficaram chateados e até com raiva dos dois irmãos, porque estavam todos no mesmo barco e foram pedir para serem melhores que os outros. O Mestre Jesus não se deixou levar pela discussão. Acalmou o coração e explicou qual era o sentido verdadeiro da missão, no que consiste segui-lo e no que consiste servir. No mundo, os grandes, os chefes, eles oprimem, tiranizam e colocam-se acima dos outros. Mas entre nós jamais deve ser assim. Entre nós há aquele que é chamado para uma função que exige mais responsabilidade. Porque entre nós deve ter aquele que é o pai, aquela que é a mãe, aquele que é o chefe, aquele que é o líder. Precisamos aprender com Jesus qual é o significado de servir, qual é o significado de trabalhar para os outros. O que é o líder para Jesus? É o servidor. É aquele que está fazendo o trabalho de lavar os pés dos seus irmãos. Não podemos ter na igreja, entre nós, a mentalidade mundana, porque existem os grandes e os importantes no mundo. O mundo segue a sua mentalidade, mas aqueles que são discípulos de Jesus, não. Quem sente um chamado à liderança precisa aprender que ser líder é servir. Quem sente um chamado de estar à frente precisa saber que está à frente para cuidar bem dos outros. Como o mundo de hoje carece de verdadeiros servos, de verdadeiros servidores, de pessoas que realmente se colocam à disposição para serem escravos de todos. Jesus é escravo, mas não é escravo da submissão. É o escravo de servir aos irmãos, de lavar os pés e cuidar deles. As pessoas precisam mais de cuidados do que de pessoas que mandam, porque para mandar é o que mais tem. Todo mundo quer mandar. Agora, cuidar é só para quem tem o coração como o de Jesus, manso, humilde e servidor. Peçamos a Deus a graça de servirmos uns aos outros. Que Deus abençoe todos nós.